Pai do Senhor Jesus. Nessa manhã eu quero falar sobre a Bíblia Sagrada. Está no livro de Zacarias, livro do profeta Zacarias, capítulo número 8, versículo 16, que será tomado por base. Esse capítulo ele fala sobre muitas coisas, mas eu quero falar um pouco sobre um assunto aqui, que a sociedade anda nela, e isso tem trazido muito mal para as pessoas. Então o versículo de número 16 do capítulo 8 de Zacarias, está escrito assim: eis as coisas que deve fazer, falai a verdade, cada um com o seu companheiro, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Então quero comentar sobre esse versículo. Quando se fala para falar a verdade, eu quero comentar, o nosso tema é deixando a mentira, e os comentários são 11 comentários que estarei comentando um após o outro. O combate da mentira nas escrituras, ou seja, as escrituras têm toda a condição de ensinar para nós combater contra a mentira, que é o que estarei comentando sobre esse assunto. São 12 comentários. Quero fazer aqui em pouco tempo, por causa para ver se as pessoas conseguem ver um pouco essa palavra aqui. Então, vamos começar. A Bíblia é o livro da verdade. Veja bem, a Bíblia é o livro da verdade. Em João capítulo 17, o versículo 17, vai falar sobre esse assunto. Tem alguns versículos para ler. Na verdade, eu não queria nem ler o versículo para não tomar tempo. Mas eu vou ler, talvez, pelo menos 2 versículos aqui. Então, vamos ver o versículo que está falando aqui sobre a verdade. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então aqui está a Bíblia mostrando que ela é a verdade, ou seja, a palavra de Deus é verdadeira. Então vamos entender aqui, a Bíblia está falando aqui que ela é o livro da verdade. Então o versículo, para você entender, é o que eu acabei de ler. Depois, continuando, diz assim, a mentira escraviza, manipula e engana. Vejam então que a Bíblia vai falar, deixando a mentira. Então, a mentira, ela escraviza, ela manipula e ela engana as pessoas. Porém, o próprio Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, vejam bem que o assunto que eu quero comentar está falando sobre deixar a mentira. Nós vivemos em um mundo em que a mentira rola realmente de forma extrema, de forma terrível a mentira no mundo inteiro. Todo lugar você vai tem mentira. E por isso a Bíblia ela nos aconselha, nos exorta dizendo para deixar a mentira. E depois, os comentários que eu vou comentar vai falar sobre combater a mentira na Escritura. Ou seja, a Escritura, ela nos revela a verdade e que nós temos que combater contra a mentira. Então, a Bíblia ela é o livro da verdade. O versículo tem para você conferir. E a Bíblia está falando que a mentira, ela escraviza as pessoas, manipula as pessoas, engana as pessoas. É isso que é a mentira. A mentira, ela faz tudo isso e muito mais. Então, aí Jesus aparece aqui para nos declarar que Ele é a verdade. Então, aqui Jesus, Ele aparece aqui, enquanto que a mentira, ela escraviza, ela manipula, ela engana as pessoas. Aí vem, porém o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa palavra de Jesus está em João, capítulo de número 8, versículo 32. É essa palavra que Jesus está falando aqui. Porque enquanto que a mentira ela faz tudo isso na raça humana, por que o homem pecou? Por que Eva pecou? Eva pecou porque Eva foi enganada por uma mentira. Então a mentira é a razão de toda a destruição do ser humano. Por causa da mentira é que o mundo vive nessa situação terrível.
Então a mentira, ela está em todos os lugares do planeta. Não existe um lugar do planeta que não tem mentira. Por isso é que a Bíblia, ela nos aponta para que nós temos que falar a verdade e combater contra a mentira. Porque a mentira foi ela que trouxe na vida do ser humano toda a destruição que você possa imaginar. Então a mentira, ela detona o ser humano, ou seja, ela detonou a Eva, e por isso que hoje a situação é essa que nós vivemos ela. Vimos o que acontece no mundo por causa de uma mentira. Por causa de uma mentira foi que Eva pecou contra Deus, colocando a mão aonde não poderia pôr. Ela colocou a mão no fruto chamado fruto da ciência, que Deus havia dito que não tocasse, que se tocasse morreria. Então não era para tocar e nem para comer. E o que acontece? A Bíblia diz que Satanás entrou na serpente, e quando ela entra na serpente, ela usa a serpente para falar com Eva. E Eva, então, ouvindo a voz de Satã através da serpente, Eva não questionou nada, simplesmente pôs a mão no fruto, e ela comeu, e ela comendo, ela deu para Adão comeu também. Foi aonde entrou a raça humana na decadência da mentira e do pecado. Então, a mentira trouxe todas as consequências do mal na vida do ser humano. Por causa de uma mentira, Eva, ela quebrou a lei moral de Deus, tocando onde não era para tocar. Bem, então, aqui, Jesus, então, por causa da mentira, aí Jesus, ele entrou em cena. Deus fez uma promessa, após que eles mentiram, Deus colocou eles fora do jardim. Não vou entrar em detalhes, mas aí foi aonde a Bíblia diz que Deus deu uma segunda oportunidade, porque a primeira eles perderam. E por isso é que o mundo sofre, por causa da mentira. O mundo está de cabeça para baixo e perna para cima por causa de uma mentira no início da criação do ser humano. Quando Deus criou, fez Adão e depois fez a Eva e assim por diante. Não vou entrar em detalhe por causa do tempo. Então aqui, enquanto a mentira ela faz tudo isso, ela escraviza o homem, ela manipula o homem, ela engana o homem. Então aí Jesus, ele vem e diz que ele é a verdade. Jesus é a verdade. Então Jesus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então Jesus, ele é a verdade e ele é o que pode nos libertar. Então Jesus, ele entra em cena, se apresenta, ele fala que ele mesmo é a verdade. E nós vamos ver mais para frente, porque são 12 comentários que eu estarei comentando sobre esse assunto, em deixar a mentira. E aqui nós vamos começar a entender, porque a palavra de Deus, ela está nos mostrando que aonde existe uma grande mentira e que manipula os homens, engana os homens, destrói os homens, Jesus, ele vem e fala: se você conhecer a mim, que eu sou a verdade, ele diz que ele é a verdade, então eu posso te libertar. Conhecerás a verdade e ela te liberta. Então Jesus é o homem Deus. Por que Jesus é um Deus? Porque o único homem Deus é Jesus. Não vou explicar também. Então, é ele que pode fazer isso por todos nós. Jesus, ele está disposto a trazer para todas as pessoas, arrancar as pessoas da mentira e trazendo ele para a verdade, para libertá-los da mentira. Jesus é a verdade que liberta o homem da mentira, tá certo? Então, isso aí é o que a Bíblia está falando, para deixar a mentira e então apegar-se com a verdade, tá certo? Essa é a palavra de Deus que nos mostra o caminho da verdade, para que todos os homens deixem a mentira, tá certo? Então você pode ouvir essa palavra aí, lê o versículo, inscreve no canal, dá o seu like e compartilha com alguém. E aí estarei dando continuidade aqui nos assuntos um após o outro.